Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje, dia 29 de janeiro de 2021. Eu sou o professor Wagner da Francesca Educação Financeira, esse é o nosso 38º Morning Call, o que esperar do mercado, e vamos falar novamente aí sobre fechamento do mercado ontem, sobre expectativas para hoje e também já pensando na próxima semana, no mês de fevereiro, né? Esse último dia de pregão aí da Bolsa no mês de janeiro. Depois de alguns dias, na verdade 6 dias de forte queda, quedas consecutivas aí no Ibovespa, retomamos alta. Ontem até eu falava aqui no nosso Morning Call que provavelmente teríamos um novo dia de queda, mas o mercado é soberano, muitas coisas acontecem e não dá para prever com precisão o mercado financeiro. Com todas as oscilações que aconteceram aí, principalmente aí por conta do case lá da GameStop, lá nos Estados Unidos, certo? Por conta disso, as ações ontem no mercado global abriram em queda. Depois, Wall Street ele começou a ter alguns movimentos, algumas corretoras lá nos Estados Unidos suspenderam ali as negociações das ações lá dessas empresas que estavam tendo esse tipo de manipulação de mercado e com isso os mercados globais seguiram Wall Street, seguiram aí as bolsas americanas, ou melhor, a boa parte dos mercados, e com isso aí tivemos alta no Ibovespa, que chegou a alcançar novamente os 119 mil pontos, depois teve uma retração um pouquinho melhor, mas ontem fechou muito bem acompanhando aí essa questão. Somente aí a Ásia ontem teve forte queda porque ela estava refletindo ainda o dia 27, lembrando aí que os fusos são diferentes, né? Então a Ásia termina o pregão bem antes e ela estava refletindo o dia anterior, principalmente em relação às bolsas norte-americanas. Vamos falar então rapidinho aqui sobre o fechamento do mercado ontem, dia 28 de janeiro de 2021. O Ibovespa ontem fechou em 118.883, uma alta de 2,59%, recuperando um pouquinho da perda que teve aí durante a semana. O dólar ontem também teve alta de 0,5% a 5,43 e também tivemos alta aí em Wall Street nas bolsas norte-americanas. Nasdaq com alta de 0,50 a 13.337 pontos, S&P alta de 0,91% a 3.784 pontos e Dow Jones alta de 0,99%, fechando aí a 30.603 pontos. Olhando lá para a Europa, o fechamento de ontem, tivemos aí uma alta de 1,14 no euro, o euro que tinha caído no dia anterior, o euro fechou a 6,58. Alemanha, alta de 0,33 a 13.665 pontos, alta de 0,93 na França a 5.510 e o Reino Unido aí que registrou uma leve queda de 0,63 a 6.526 pontos. Olhando lá para a Ásia, voltando ali como eu já havia explicado, a Ásia fechou em queda, muito aí por reflexo do dia 27, né, que não havia tido esse reflexo ainda na Ásia. China teve forte queda, aí 3,25% a 14.913 pontos. E o Japão teve aí queda de 1,53 a 28.197 pontos. Detalhe importante, a China aqui ela tem a menor cotação de ações, né, maior baixa aí das últimas 4 semanas, ou seja, do último mês. Com certeza aí hoje deve ter ainda algum reflexo e vamos aguardar principalmente para a próxima semana. Falando em criptomoedas, ontem as cripto também tiveram valorização, Bitcoin alta de 3,49, o Ethereum alta de 3,58 e notícia importante para quem gosta de criptomoedas, existe agora uma possibilidade, está sendo lançada uma negociação de contratos futuros de Ethereum. O que isso vai mudar na sua vida? Provavelmente mais negociação e uma possibilidade de valorização muito grande. Bom dia, Diegão. Bom dia, galera.
Então, com certeza fica muito mais interessante para quem gosta das criptomoedas, vão haver muito mais negociações e mais possibilidades. Lembrando que isso não é recomendação de compra. Ontem o petróleo futuro teve uma leve queda, praticamente estável, mas fechou o Brent a 55,06 e o WTI a 52,26 dólares o barril. Vamos aí às principais altas do fechamento de ontem. Ontem nós tivemos IRB e RBR3, alta de 17,67%. O que aconteceu com o IRB? Já vamos falar sobre isso. IRB fechou ontem a 7,66, BTG Pactual a 98,59 com 9,42 de alta. Via Varejo retornando aqui entre as principais altas, fechou a 15,30 com 7,97% de alta. Iguatemi 6,99% de alta e Gol fechando aí com 6,81%. Muito importante aí essa alta de Gol, porque ela está refletindo aí o resultado da American Airlines, que divulgou resultado lá nos Estados Unidos no dia de ontem e teve também uma explosão aí, um crescimento absurdo nas ações no dia de ontem. Isso refletiu aqui também na Gol e Azul, mas a Gol ficou principalmente aí mais bem posicionada. As principais baixas, nós tivemos aí pouca coisa com baixa, né? Tivemos aí Bradespar, que é a holding do Bradesco, fechando aí com 2,21 de queda a 66,12. Cielo, talvez num movimento de correção, visto que Cielo aí teve uma alta muito forte nos últimos 2 dias, uma queda de 1,20 a 4,11. VEG, opa, errei ali na hora de colocar, não é... O código de VEG aqui é E não W no final, VEG 3, 87,97, uma queda de 0,31 e Klabin 0,28 de queda. Bem tranquilo ontem, não temos aí dentro do índice Bovespa nem 5 ações com queda ontem. Hoje na nossa agenda brasileira nós temos aí saldo do orçamento nominal lá de dezembro para poder fechar também o ano de 2020 em relação ao orçamento nominal do governo. Falando aí em agenda internacional, esse é mais interessante. Nós temos aí confiança do consumidor no Japão, o PIB do quarto trimestre na França, desemprego na Alemanha, índice de preços, que é a inflação lá nos Estados Unidos, e discursos, né, que começam os discursos novamente lá no FOMIC. Então, só lembrando, alguns desses dados já saíram. França teve um PIB melhor do que se esperava. O desemprego na Alemanha não está tão forte quanto se imaginava, mas ainda assim o cenário não está favorável nesse início de sexta-feira. E lembrando aí o que é o FOMIC. O FOMIC é o Copom, basicamente lá dos Estados Unidos, e eles se reuniram, mantiveram a taxa de juros e agora, como se fosse a ata deles, eles têm alguns dias ali que eles discursam e falam um pouco mais aí sobre o planejamento, o que se imagina aí para o futuro. Então esses discursos entre hoje e os primeiros dias da semana que vem vão acontecer com frequência e é importante aí para os mercados. Falando em política agora, até temos uma sexta-feira bem mais tranquila, entre aspas, né, em quantidade de notícias, mas uma tensão muito grande porque os sindicatos, lembrando aí sindicato dos petroleiros e também o sindicato dos caminhoneiros, que são os dois sindicatos aí que falaram que vão aderir à greve no dia 1º de fevereiro, segunda-feira. Lembrando aí toda a história, o presidente Jair Bolsonaro está tentando conversar, já falou em redução nos impostos sobre o diesel, está nessa discussão no momento. Importação de pneus aí para veículos de carga, foi retirado todo o imposto de importação para amenizar esse custo aí e foram colocados os caminhoneiros aí como grupo prioritário aí para a vacina. E ainda assim não houve nada, não houve nenhum tipo de sinalização de que eles possam aí não ter essa greve. E lembrando que os caminhoneiros já fizeram greve lá em 2019 e foi muito forte, o Brasil parou literalmente. Ainda em política, olha só, a gente fala desde o final de dezembro sobre eleições na Câmara e Senado e agora está tão pertinho, na segunda-feira já tem eleições, o pessoal está costurando as últimas relações, os últimos detalhes e literalmente, como a gente já falava ontem, o MDB abandonou Simone Tebet. O MDB agora vai se unir ao DEM, certo? Vai tirar a candidatura dele, apoiar o
o candidato do DEM, em troca, obviamente, de alguns cargos. Mas Simone Tebet disse que assim que o MDB retirar a candidatura, ela vai lançar a própria candidatura, sem o apoio do partido. Já por outro lado, na Câmara, né, isso aí era no Senado, na Câmara, as últimas negociações, porque provavelmente o Lira, né, Arthur Lira do PP, que é o apoiado aí pelo presidente Jair Bolsonaro, deve ser eleito, está na última negociação aí, óbvio, pode mudar alguma coisa, ainda mais porque o voto é secreto e o pessoal ainda tem muito receio, mas estão naquela negociação de cargos por votos também, o que acontece aí normalmente na política. Mais um detalhe, o presidente Jair Bolsonaro ontem falou novamente sobre o auxílio emergencial e disse que o retorno, o auxílio emergencial da forma como ele estava sendo feito, se voltar no Brasil, isso seria catastrófico. E aí eu lembro tudo que a gente já fala aqui há algum tempo, que o Brasil, entre os países em desenvolvimento, países semelhantes, foi o país que mais gastou com medidas a favor, digamos assim, da população, né? O Corona Voucher e outras coisas ali. Teve outra situação lá que é o programa BEM, que a gente vai falar em seguida, que era voltado aos trabalhadores, e foi o país que mais gastou em relação aos seus pares, certo? Mais um detalhezinho aí, já tinha acontecido nos Estados Unidos, alguns países da Europa, agora até a Colômbia e outros países europeus estão boicotando, proibindo voos de brasileiros por conta do aumento do número de casos e da variante ou das variantes que foram encontradas já no Brasil. Detalhe, infelizmente, nas últimas 24 horas, quase 1.500 óbitos por conta do coronavírus. Então, o quanto antes vier a imunização, melhor. Falando em economia, o presidente do Banco Central, Campos Neto, ele afirmou que se o Congresso não votar algumas medidas aí logo no primeiro semestre, né, o Brasil vai perder não, ou melhor, não irá recuperar a credibilidade. Então é muito importante aí essa atuação, por isso que a eleição aí da Câmara e Senado na segunda-feira vai fazer tanta diferença aí para o país. O governo estuda ampliar o programa de suspensão de jornada ou redução de trabalho. E aí sim, aquilo que eu falava lá do programa BEM. O Brasil estava flexibilizando ali durante a pandemia algumas possibilidades para que as empresas suspendessem temporariamente o contrato de trabalho com seus funcionários ou reduzissem. O camarada que trabalha 8 horas trabalha só 6 ou trabalha só 4. Então, algumas formas aí de minimizar esse custo para o empresário para manter os empregos. O governo está estudando, o Ministério da Economia se reuniu para sentar e falar um pouquinho sobre isso aí, certo? Ainda não tem uma definição, pode ser que se amplie o programa BEM. O programa BEM, na verdade, era esse programa de flexibilização, mas aonde o governo pagava parte do salário. Então pode ser que aconteça isso novamente, mas a ideia do Ministério da Economia é ampliar o programa sem haver maior desembolso do governo, justamente para preservar os empregos. Então volto àquela questão, que o quanto antes a gente consiga ter vacina, ter imunização, para que possamos aí sim ter uma normalidade novamente. O Pix, olha só o Pix. Só para terem uma ideia, o Pix já superou a quantidade de DOC e TED. Lembrando que o Pix foi oficializado lá no final, meio para o final de novembro, né? Próximo do dia 15 de novembro do ano passado, e já supera a quantidade de DOC e TED. Obviamente, DOC e TED você tinha que pagar, demora, compensa só no final do dia, o DOC só no dia seguinte, e assim por diante, né? O Pix é tudo na hora, sem custo aí para pessoa física. E agora, além disso, além de já ter ultrapassado, o Banco Central aí está planejando algumas melhorias aí para o Pix. Ele vai integrar aí conta salário e também o sistema de pagamentos brasileiro, certo? A ideia aí é que você possa utilizar o que eles estão chamando de Pix garantido. Caso aconteça alguma coisa, é tipo um parcelamento ali, uma forma de débito automático,
uma realidade aí de um possível cartão de crédito semelhante ao Pix, né, que você possa fazer esse parcelamento, e devolução em caso de fraudes. E aí recentemente aí nós tivemos aí o pessoal falando aí sobre as fraudes ali, o Itaú até processando outros bancos ali porque houve erro e foram realmente chaves duplicadas do Itaú. O Itaú, você mandou R$ 400, R$ 1.000, e ele acabava dobrando esse valor, mandava 2 vezes, e as outras instituições não avisaram. Então houve alguns probleminhas aí nesse sentido e estão trabalhando para essas melhorias. Falando nisso também, além dessas atualizações, vale a pena a gente lembrar aqui que os bancões, os grandes bancos, já a partir do final de fevereiro, início de março, já devem começar a atuar com o Open Banking. O Open Banking aí vai permitir aí que o cidadão seja dono dos seus próprios dados bancários, vai aumentar e muito a concorrência também. Última informação aqui da nossa área econômica, já era uma realidade no final do ano passado e agora se intensificou ainda mais a falta de alguns insumos e também falta de embalagens no Brasil. O Brasil está sofrendo muito, agora a reclamação vem do setor de gráficas, que diz que sem as embalagens o Brasil pode parar, esse setor aí pode parar. E com isso aí o ministro Paulo Guedes está atuando para reduzir as alíquotas de importação para que o Brasil possa fazer importação de embalagens e continuar novamente aí com a produção a todo vapor, ou pelo menos dentro da necessidade que a população precisa. Vamos para a área corporativa. Ontem eu contei a historinha lá da GameStop, o que aconteceu lá nos Estados Unidos. Interessante que ontem, depois que a gente falou aqui que ela tinha subido mais de 1.600, praticamente 1.800% de dezembro até ontem as ações caíram 40%. E um detalhezinho, o principal acionista ontem aproveitou aquela alta absurda e vendeu a sua participação, obviamente embolsando lucros aí por conta daquele procedimento que estavam fazendo lá nos Estados Unidos, comprando e tentando realmente os pequenos investidores, batendo Wall Street em relação às ações da GameStop. Outra coisa que acabou agravando a questão, e principalmente essa queda, foi que a Robinhood, é uma das plataformas ali de compra e venda de ações, tipo uma corretora das mais usadas pelos pequenos investidores, ela suspendeu ontem as negociações de ações da GameStop por conta disso. Hoje já teve uma mudança, ela até vai permitir, né, a comercialização, a compra e venda de ações da GameStop, mas de forma limitada. Então isso aí tem preocupado um pouquinho o mercado. E aí entramos já na segunda notícia, que lembra que eu falei lá atrás o que aconteceu com IRB ontem. IRBR3 ontem subiu 17% e é justamente uma tentativa de pequenos investidores brasileiros fazerem o mesmo movimento. Fiquei sabendo aí que em alguns grupos aí onde o pessoal se reuniu aí para fazer esse movimento de IRB, quase 40 mil pessoas ali conversando sobre isso e com a ideia de realmente comprar, fazer movimentar aí as ações de IRB para que ela novamente tenha alta. E com isso a CVM está de olho, porque isso é manipulação de mercado. Manipulação de mercado é crime, então muito cuidado com isso, e vamos aguardar aí, como eu disse ontem, provavelmente lá nos Estados Unidos também a CVM deles, que agora fugiu o nome, deve investigar. O próprio Congresso está falando em uma investigação nesse sentido, e no Brasil a CVM já está de olho. Vamos falar agora de Nubank, o roxinho. Olha só, Nubank teve uma nova captação de recurso, foram mais de 400 milhões de dólares, doleta galera, doleta, isso dá mais de 2 bi de reais, certo? E com isso, olha só, com isso, o Nubank, o roxinho agora, ele tá valendo mais do que o Banco Inter e mais do que o BTG Pactual juntos. Inclusive, não vamos nem falar só deles, tá? Tá valendo mais do que a XP e está atrás somente de 3 grandes bancos brasileiros, Itaú, Bradesco e Santander. Imagina só o roxinho, olha como ele subiu e nem fez IPO ainda, então vale a pena aí ficar de olho aí no roxinho e em tudo que ele planeja fazer, até mesmo porque o roxinho, a Nubank, comprou a Isinvest no ano passado, investindo na área de seguros, e deve vir com novidades aí para os próximos meses também.
Por fim, a nossa notícia aqui, o Fundo Verde. Se você não conhece, dá uma pesquisada quem é Luiz Stuhlberg. O Fundo Verde, aí, que tem o maior histórico de rentabilidade no Brasil, vai reabrir para captações em fevereiro. Obviamente, hoje em dia já não está mais tão fácil investir lá. Quando começou, eram investidores menores, mas ainda assim vale a pena ficar de olho ali. Isso vai movimentar com certeza o mercado, porque historicamente é o fundo com melhor rentabilidade, um fundo que existe lá desde 1997. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Lembrando que hoje a gente não pode nem fazer muita previsão, né? Mas infelizmente o mercado abre em queda novamente, mesmo com notícias positivas na Europa em relação a PIB, desemprego menor do que se imaginava, mas por receio de manipulação de mercado, como tem acontecido lá nos Estados Unidos, nesse caso da GameStop e outras empresas também, o mercado está com um pouco de receio. Pode ser que tenhamos um dia com maiores oscilações ou que aconteça realmente como aconteceu ontem e tenhamos aí um dia agraciado com novas altas. Inicialmente é isso que temos, imaginamos que o Brasil vai seguir dessa forma. Obrigado aí pela sua companhia. Como o Diegão falou ali, muita cautela hoje, porque realmente aí ontem a gente não esperava um crescimento dessa forma aí de Ibovespa. E voltamos a nos falar na segunda-feira. Só mais um detalhezinho, durante alguns dias, algumas semanas aí, eu vou começar antes o nosso Morning Call que esperar do mercado, pois nesse horário de 7h30 eu vou estar na estrada, literalmente, por condições aí de trabalho. Vou começar antes, vai ser ao vivo aí próximo das 5h30, mas depois às 7h30 o nosso Morning Call vai estar liberado aqui também, vai ser postado exatamente às 7h30 para que você possa acompanhar, não ao vivo, mas que possa acompanhar posteriormente. Continua conosco, deixa seu like, se inscreve aí, esse projeto não vai parar e assim que possível ele volta para o horário normal das 7h30. Obrigado, bom final de semana, aproveitem, tchau, tchau, até segunda.